Boa tarde, meu nome é Larissa, vou apresentar meu trabalho de inglês. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso. O campo de estudos que eu escolhi foi educação para jovens e adultos. Por quê? Porque eu trabalhei muitos anos nessa área, foi onde eu iniciei minha prática letiva. E eu via muitas dificuldades que vinham decorrentes dificuldades específicas dessa área de ensino. Então, eu resolvi estudar essa área, que é a educação de jovens e adultos. Dentro dessa área, eu escolhi um tema, um problema específico, porque existem várias coisas que permeiam essa área, só que eu escolhi um só, que é a heterogeneidade etária das turmas de EJA, né, e a prática pedagógica nas aulas de matemática. O que é isso? É a diferença de idade que tem dentro de uma turma de EJA. São alunos idosos junto com alunos muito jovens. E como que o professor de matemática age diante desse público? Como é que ele faz para ensinar os conteúdos, né? Atendendo tanto o pessoal mais jovem quanto o pessoal mais velho, sendo que até tem idosos, no meio de pessoas de 18 anos. O artigo que eu escolhi de inglês, o que eu fiz? Eu peguei o título do meu TCC, traduzi, né, em um tradutor, um Google Tradutor, e depois joguei num site de busca. Tive um pouco de dificuldade de encontrar algo que que se referisse especificamente à diferença de idade dentro da turma de EJA, mas achei artigos que falassem sobre a EJA, e eu já achei isso suficiente, porque qualquer assunto que falasse sobre a EJA já ia contribuir, né, para me entender mais sobre o público que tem essa modalidade de ensino. No texto em inglês que eu escolhi, no artigo, está falando sobre educação formal e informal do adulto em matemática. O que é isso? A educação formal que ele tem dentro da escola. A informal é a do dia a dia. Então o texto ele fala sobre isso, sobre essa educação que o adulto tem, como que esse processo ocorre, né? Fala sobre isso. Apresenta uma investigação internacional sobre a aprendizagem de matemática pelos adultos. É algo que eu achei diferente dos artigos que eu já tinha lido para o meu TCC, que esse artigo é uma visão internacional, não é só uma visão, né, aqui do nosso país. Então achei muito interessante pesquisar nesse artigo. E são abordados 3 projetos de pesquisa, né, dando 3 exemplos de camponeses, de adultos, né, que estudam e que são pais, camponeses sem terra e enfermeiros. Então mostrou a realidade desses adultos na escola e na realidade deles como pais, camponeses e enfermeiros. Para conseguir ler, entender pelo menos o que estava falando nesse texto, eu apliquei as técnicas que a gente, né, aprendeu durante o período. Né? Foi o uso do dicionário, a inferência e a predição, evidências tipográficas, esquema, palavras-chave, cognatos, os falsos cognatos, conectores lógicos, os grupos nominais e verbais, os prefixos e sufixos. Eu utilizei, de certa forma, todas essas técnicas, né? Cada uma ao seu tempo, mas acabei utilizando todas. Primeiro, né, acho que foi o principal para mim, foi o uso do dicionário. Por quê? Eu não domino, né, a língua, então tem palavras que eu realmente não sei a tradução, então só recorrendo ao dicionário que eu consigo. Então, o tempo inteiro eu usei o dicionário. Não foi uma prioridade, mas assim que eu vi uma palavra que eu não sabia, recorri ao dicionário, tanto online quanto o físico mesmo. A inferência e a predição. É a primeira fase, né? O que acontece? Nessa primeira fase, você tenta entender o que está falando o texto a partir do que você já conhece. Eu já conhecia sobre a EJA, eu já conhecia temas sobre a EJA, então quando eu olhava para o texto, tinha palavras que eu identificava porque eu já conhecia algo sobre o assunto. Por exemplo, quando falava de adultos, de problemas sociais, de diferenças de idade, então eu já consegui identificar isso dentro do texto, mesmo em inglês eu consegui identificar, porque eu já sabia sobre isso antes. Então foi a primeira fase. Depois, o que eu procurei? Palavras-chave. Por exemplo, tem palavras como adulto, matemática, educação, problema, aprendizagem. Essas palavras aparecem o tempo inteiro, tanto no texto em português como no texto em inglês. Então, eu identifiquei essas palavras no texto, né, em inglês, então eu pude entender que esse artigo ele está falando sobre o tema que eu queria, né?
cognatos e falsos cognatos. Os cognatos são indispensáveis, ainda mais para quem não domina a língua, a gente realmente se prende às palavras que parecem com o português, né? E teve muito no texto. Teve as palavras-chave que eu já citei, né? E teve muitos cognatos que me ajudaram muito na compreensão do texto. Teve falsos cognatos, mas o que mais se repetiu foi... Teve um falso cognato, revisão, né? Review, que na verdade é comentários e não é revisão. Então a gente confunde achando que review é revisão, mas na verdade significa comentários. Então foi esse que eu encontrei mais vezes, né? Só que na verdade ele não significava revisão, significava comentários. Então foi esse que eu mais encontrei. Fora isso, eram mais palavras cognatas, né? Aí eu destaquei aqui um parágrafo, destaquei a palavras cognatas que ele possuía, né? Então aqui já dá para perceber, né? Em 1990, adultos, matemática, aprendizagem, então está falando sobre aprendizagem dos adultos em matemática, era cultivado um novo campo de pesquisa. Aí você vê de novo matemática e educação relacionada com o adulto e educação, então está relacionando tanto a matemática e a educação com o adulto. Aí aqui já está falando da educação formal, da informal que acontece nas comunidades. Então só pelas palavras cognatos já consegue ter uma noção do que o parágrafo, né, num certo parágrafo, ou até mesmo o artigo todo está querendo dizer. Então é um auxílio muito grande você identificar os cognatos, né? Esquema e skin, né? Essas técnicas são aquela passagem de olho, né, que você dá no texto. Bom, o texto, eu primeiro olhei o layout dele e eu vi que era um artigo, né? Não era uma receita, não era um poema, não era nada, lógico que tinha uma estrutura de um artigo. Então a primeira coisa que eu identifiquei. Não tem figura nenhuma, mas os títulos e os subtítulos do texto me ajudaram muito, porque são muitos os títulos e os subtítulos. O título, ele já tem as palavras-chave, né? Problem, adults, né? Matemáticas, né? Já tem várias palavras-chave. Então já dá para entender que está falando sobre o campo de estudo, problema no campo de estudo, né? De adultos na aprendizagem da matemática. Os títulos e subtítulos eram muitos, então ao identificar o que cada um mais ou menos falava, eu consegui entender o que falava abaixo desse subtítulo. Por exemplo, esse primeiro está falando sobre emergência, aí aqui para conseguir entender tudo eu usei o dicionário, né? Então está falando da emergência, o crescimento desse campo de estudo, então eu já sei que debaixo desse título já está falando sobre isso. Um outro exemplo que é interessante, né, que eu falei, a pesquisa de comentários, alguns exemplos, então uns comentários né, que ele realizou, né, sobre o que ele estava falando no artigo, ele fez alguns comentários, ele citou alguns exemplos, e aqui parece a palavra que parece revisão, mas na verdade é comentário, né. Aí teve o escopo da revisão da literatura, comentários sobre a literatura. Então, assim, o que é estudado nesse campo, quem são os pesquisadores, né? Ele está falando sobre a pesquisa. Então, só assim, olhando, usando um pouco o dicionário, olhando as palavras cognatas, observando os falsos cognatos, já dá para ter uma noção, né, do que está falando o texto. As evidências tipográficas. No texto que eu escolhi, não tem muitas. Mas tem mais o recurso do itálico e tem algumas datas. Aqui está mostrando o recurso do itálico. Então a gente vê que está falando de um fórum de aprendizagem matemática relacionado aos adultos. E tem a data que esse fórum ocorreu, né? E que aconteceu, foi de forma decisiva para o crescimento do campo, né? Então está falando mais sobre isso esse parágrafo. Os conectores lógicos, eles me ajudaram no sentido de que eu pude entender que ali existiam duas frases diferentes e que uma complementava a outra, né? A partir do momento que você identifica esses conectores, isso te ajuda a dar uma coesão, né, ao texto que você está lendo. Então, esses três aqui que eu destaquei, because, né, and, eles me ajudaram muito a saber que ali eu tinha duas frases diferentes e que uma estava, né, sendo ligada à outra.
Grupos verbais e nominais, né? Também ajudam a gente, né, a entender melhor da coesão ao texto. E os prefixos e sufixos. Os principais, né, que ajudam mais são a conjugação dos verbos, né? Se o verbo está no passado, se o verbo está no gerúndio, contínuo, eles ajudam muito, né, para a gente saber se uma frase é no passado, fica mais fácil, né, da gente entender, sabe, que está falando alguma coisa do passado, ou se já aconteceu, ou se vem a acontecer. Então, né, isso facilita bastante. Aí aqui tem a referência, né, do texto. Esse texto foi publicado num fórum que teve sobre educação matemática e educação de adultos, né? É só isso. E esse texto, você utilizou ele no seu TCC? Bom, no TCC não, porque é um tema muito específico, é um problema muito específico no meu TCC, que é só a diferença de idade. Só que assim, eu já pude entender melhor como que é a visão do mundo, assim, em geral, em relação ao tema que eu estou estudando. É isso. Boa tarde.